Oi, oi, bom dia a todos os cozinheiros e cozinheiras de todo o Brasil e também de Portugal, de Angola, que eu sei que me assistem. Tudo bem com você? Hoje nós vamos falar de um tema que vira e mexe me perguntam: quero cozinhar como chefe, por onde eu devo começar, chefe Lori? Então, vamos falar sobre isso hoje. Eu sou, para quem não me conhece, sou chefe Lori Luz e ensino cozinheiros profissionais e amadores a cozinhar como chefes em 5 semanas. Isso mesmo, minha gente. Aqui comigo você aprende em semanas, em poucas semanas, o que cozinheiros profissionais levam anos para aprender. Muito bem-vindos, Ciranos, Arlenga, chefe Lima, a Paula. Que bom que você tá bem. Me conta aí, gente, a cidade de onde vocês estão. O pessoal aí, ó, do Rio de Janeiro e é cozinheira em um restaurante, a Mari Flower. Muito bem, parabéns por vocês, principalmente cozinheiros profissionais que estão aqui atrás de mais conhecimento. E para o cozinheiro amador também, porque é preciso coragem para o cozinheiro amador querer se aventurar na gastronomia, aprendendo, como eu gosto de passar esse conhecimento da gastronomia, aprendendo as técnicas, né? Tudo que está por trás das receitas e não sendo apenas mais um repetidor de receitas, porque comigo você aprende as técnicas também e todos os segredos, entre aspas, né? Que estão por trás das receitas. É assim que você vai cozinhar como chefe. A Paula falando que é de Luanda, Angola. Legal, muito bem, muito bem-vinda. Eu sou paraibana, de João Pessoa, para quem não é aqui do Brasil, para se localizar, é o Nordeste, o litoral perto do mar ali, mas falo de Brasília, porque já moro aqui há mais de 10 anos, né? E, como eu disse, o tema vai ser: você quer cozinhar como chefe, mas não sabe por onde começar. Se é esse o seu objetivo e se você está precisando aí de um norte na sua jornada para cozinhar como chefe, fica aqui comigo nessa live até o final, tá bom? Primeiro, gente, eu preciso dizer que é muito natural, muito normal você se sentir meio perdido, meio perdida, porque a gastronomia, né, é um mundo, é uma coisa muito ampla, muito vasta. Existem as gastronomias de vários países, pratos de diferentes tipos, pratos de entrada, pratos principais, sobremesa, enfim. Pratos clássicos, pratos modernos. E aí, no início, principalmente, a gente fica muito perdido. E eu te entendo porque quando eu comecei lá em, deixa eu ver, 2004, 2006, que eu comecei profissionalmente, eu também me sentia perdida e eu queria muito alguém que me desse assim um norte, né? Que pudesse jogar luz na minha estrada. Sem fazer trocadilho aqui com o meu sobrenome, mas é isso, eu queria muito alguém que pudesse me orientar. E eu não tive uma única pessoa, né? Então fui passando de restaurante em restaurante, que é o que acontece com muitos cozinheiros, e isso o que acontece? Demora pra gente adquirir um conhecimento amplo da gastronomia. E eu tô aqui para te dar esse norte, um caminho seguro para você seguir, por onde você deve começar, para começar já acertando, começar com o pé direito e acelerar o seu aprendizado na gastronomia, tá? E eu gosto de começar explicando esse tema, dizendo para vocês o que é cozinhar como chefe. É provável que vocês já tenham uma ideia do que é cozinhar como chefe, mas eu vou passar aqui a minha visão, tá bom? Então, cozinhar como chefe é cozinhar com conhecimento, ou seja, você sabe não só repetir receitas, mas você entende a origem dos pratos, você entende as tradições da gastronomia, você sabe também combinar sabores, sabe combinar diversos ingredientes. Cozinhar como chefe também é saber trabalhar as várias técnicas da cozinha profissional, é saber quando você deve
ou pode fazer substituições de ingrediente e fazer essas substituições de ingrediente alcançando resultados profissionais, tá? E cozinhar como chefe também tem um ponto muito, muito importante, talvez o mais importante, não que seja o mais importante, mas ela é o suprassumo do que é cozinhar como chefe, que é saber criar pratos autorais. Se você já é cozinheiro, já é cozinheira, independente de ser profissional ou amador, e ainda não tem pratos autorais, pratos seus, que você criou, coisas inéditas, então aí é um ponto de alerta para você, tá bom? E aqui comigo você aprende também a chegar até esse nível de tá criando os seus próprios pratos, tá? Pratos autorais. Então, cozinhar como chefe é tudo isso que eu falei e muito mais. Dá para fazer uma live, uma aula inteira só explicando o que é cozinhar como chefe, detalhando ponto por ponto. Mas para o objetivo da live de hoje, que é falar por onde você deve começar, tá de bom tamanho isso que eu falei até agora. Então, dito tudo isso, afinal, Chefe Lore, por onde eu devo começar? Então, você deve começar pelos pratos clássicos da gastronomia, tá? Os clássicos, tá? Você deve estudar a teoria, a origem do prato e depois colocar em prática, né? Colocar a mão na massa, treinar. O treino é super importante, mas a teoria também, gente, é o que eu sempre falo para os meus alunos. Aliar o treino à teoria, ó, eles andam de mãozinhas dadas. É teoria e treino, os dois juntos, tá bom? É que você vai começar a alcançar um outro nível na sua cozinha. Então tem que estudar e treinar. O treino é um dos 4 pilares do método 2RT, o método que eu criei para acelerar o seu aprendizado na gastronomia, certo? Mas por que, você pode me perguntar, por que os clássicos? E aí eu vou responder essa pergunta propondo aqui uma reflexão para vocês. Pensa aqui comigo. Você acha que é à toa que no meio de tantos pratos que já foram criados na face da Terra, neste planeta, nos diversos países, só alguns se tornaram clássicos? Óbvio que não, né, gente? Não é à toa que isso aconteceu. Porque os pratos clássicos, o que é que eles têm em comum? Eles vêm agradando paladares ao longo de gerações, quiçá de séculos. Então, são séculos, décadas e décadas, aqueles pratos foram se consolidando como clássicos de uma determinada região, de um determinado país. Por quê? O que esses clássicos têm também em comum? Qual é a magia que tem nesses pratos clássicos? Aquela combinação de sabores, de temperos, de ingredientes, agrada a maioria dos paladares. Então tem pratos clássicos brasileiros, franceses, espanhóis, que são apreciados e conhecidos no mundo inteiro. Então, isso é algo, um ponto bem interessante de se perceber. O que os pratos clássicos têm em comum? Então, é por isso que você deve começar a estudar pelos pratos clássicos, porque eles têm muitas coisas para te ensinar. E eu vou focar aqui nessa live em 3 coisas principais que os pratos clássicos vão te ensinar, tá? Então, a primeira delas é o seguinte: para cozinhar como chefe, você precisa conhecer quais são as melhores combinações. Combinações de sabores, combinações de ingredientes, mas eu vou além, combinação também de texturas, tá? E os pratos clássicos vão te ensinar isso, as melhores combinações de tudo isso que eu falei. A segunda coisa que os pratos clássicos vão te ensinar é o respeito às tradições. Nós que somos cozinheiros, precisamos conhecer as tradições para respeitá-las. Ninguém respeita aquilo que não conhece. Às vezes você está totalmente desfigurando um prato clássico porque você não tem conhecimento de que aquele prato clássico é feito de determinada forma, com determinados ingredientes, com certas técnicas. Então você desfigura o prato clássico, coloca lá no seu cardápio, que é prato X, por exemplo, carbonara. E aí você entrega aquilo para o seu cliente, e o cliente que entende da origem, e às vezes você está servindo um outro chefe, um outro cozinheiro ali no seu salão e você não sabe. Então você tem que ter muito cuidado com isso e aprender a origem dos pratos para respeitar as tradições. Outra coisa que é importante, esse respeito às tradições,
é para você saber até que ponto você pode substituir um ingrediente ou não em um determinado prato. Esse exemplo aqui que eu dei do carbonara. Não sei se já aconteceu com você, mas acontece bastante comigo e com amigos meus que conhecem a origem do carbonara, sabem como é feito. E a gente vai em determinados lugares, bistrôs, restaurantes, pede o carbonara e aí vem aquela sopanara. Né? Não é carbonara, é sopanara, feito com muitas vezes creme de leite. Gente, carbonara não vai creme de leite. Então isso é uma falta de conhecimento do cozinheiro, que não é vergonha para ninguém, tá bom? É que eu não quero desmerecer isso. Ninguém nasce sabendo, mas você deve sim aprender os pratos clássicos para saber quando substituir ingredientes e quando não substituir. O carbonara é feito basicamente de gemas. Pode colocar um ovo inteiro ali sim, dependendo da quantidade de carbonara que você for fazer, mas a base do molho do carbonara é gemas, queijo pecorino, que você pode substituir por parmesão. Como é que eu sei? Porque eu entendo a origem do carbonara, sei o que pode substituir ou não. O guanciale, que você pode substituir por bacon. Agora, nunca você deve substituir esse molho que é feito com esses 3 elementos, um pouquinho ali da água do cozimento para alongar, deixar ele mais fluido. Não pode substituir esse molho que é feito dessa forma, que tem toda uma técnica por trás. Não dá para passar a receita aqui agora, né, do carbonara, mas é só para você pegar a visão. Você não pode substituir por creme de leite, porque não vai creme de leite, desconfigurou totalmente o prato clássico carbonara, tá? Então, esse é mais um ponto, o segundo ponto, que demonstra como é importante você aprender os pratos clássicos. Terceiro ponto, os clássicos são importantes para você criar suas próprias receitas de sucesso, criar os seus pratos autorais. Isso, como eu disse no início da live, faz parte de cozinhar como chefe. Quem cozinha como chefe sabe criar com sucesso, sem muita dificuldade, pratos autorais. É óbvio que a gente faz testes, mas ali rapidamente a gente faz um teste, 2 testes, 3 testes, chega no resultado profissional. Por quê? Porque antes você tem essa bagagem que eu chamo de repertório. Você entendeu as técnicas que estão por trás dos pratos clássicos, as combinações de ingredientes e de sabores, e na hora que você vai criar o seu prato, você leva tudo isso em consideração. E aí as chances de você acertar são muito maiores e muitas vezes acontece, e não é mitidez de nenhuma dizer se isso acontece com você, muito pelo contrário, tenho orgulho de dizer, a gente acerta de primeira. E as pessoas ficam até assim, os clientes, nossa, quantos testes você fez para chegar nesse resultado? Ah, fiz 2 testes. Nossa, mas porque a gente tem essa bagagem, então a coisa vai fluindo, vai ficando fácil. Você consegue até soltar a sua criatividade na cozinha, depois que você entende os clássicos. E digo mais, como eu sempre alerto aos meus alunos do curso. Gente, é praticamente impossível você criar pratos com sucesso, pratos que estão ali perfeitos na textura, no sabor, na apresentação, se você não conhece os pratos clássicos da gastronomia. É praticamente impossível. É muito, muito difícil mesmo. Pode ser que você acerte? Pode, mas assim, é um tiro no escuro. Então é muito mais seguro se você tem essa base bem formada de conhecimento para poder chegar ao ponto de criar os seus próprios pratos autorais. Então, eu estou sempre incentivando os meus alunos a criar os pratos deles e orientando eles desde o primeiro dia, né? Porque é isso que vai te fazer se libertar das receitas. Você vai ganhar asas na gastronomia aprendendo os clássicos. Você vai deixar de ser só um repetidor, um bom repetidor de receitas, né? E vai ser livre, como eu falei, livre para soltar a sua criatividade. Você vai ter autonomia na cozinha para fazer substituições. Você vai entender muito melhor o que combina com o que e conseguir um resultado profissional, com padronização, ou seja, cozinhar bem hoje, amanhã, depois, todo dia, sem dar aquele frio na barriga, sem saber se vai dar certo, se não vai, e se eu não conseguir entregar, e se o cliente não gostar, e se eu não acertei o sal, não acertei o tempero, será que eu botei muito alho, será que eu botei muita cebola? Gente,
Isso aí acaba quando você treina os pratos clássicos da gastronomia, tá? Então, o que você deve fazer? Você deve selecionar receitas testadas e aprovadas de fontes confiáveis e cuidado, que na internet tem muita receita aí, só que a maioria não é legal, não vai dar certo, só vai te fazer perder seu precioso tempo, perder seu rico dinheirinho comprando ingredientes, investindo em ingredientes, às vezes investindo em utensílios específicos para fazer aquela receita, ela não vai funcionar. E muitas vezes não é culpa sua, né? É porque aquela receita ali não tem uma boa origem, não foi testada antes, não foi aprovada, foi simplesmente jogada lá na internet. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Selecionando as receitas que realmente são testadas, aprovadas, você vai começar a treinar, tá? Selecione e comece a treinar as receitas dos pratos clássicos, tá bom? Que é por onde você deve começar se você quer realmente atingir o objetivo de cozinhar como chefe, sem ter que demorar muito tempo para isso. Então, eu vou dar uma dica aqui extra, que é pegue os pratos clássicos de vários países, faça uma seleção. É assim que o meu curso é montado. Então, selecionei ali receitas de vários países: Brasil, Espanha, França, México, Itália, e montei receitas estratégicas para você aprender muitas, além de aprender como combinar os sabores, como substituir ingredientes, aprender também muitas técnicas, tá bom? E assim você vai ampliar o seu repertório de cozinheiro, de cozinheira, e ganhar autonomia e liberdade na cozinha para fazer os pratos que você desejar, tá bom? Então, espero que você tenha bem claro isso a partir de hoje, que os pratos clássicos vão te ensinar tudo o que você precisa para começar essa jornada de cozinhar como chefe, tá bom? Selecione receitas testadas e aprovadas, selecione pratos de vários países. Esses que eu falei aqui são apenas alguns exemplos. Você pode selecionar pratos de Portugal, pratos de Angola, e uma dica extra aqui: perceba o seu entorno, onde você mora, o seu país, a sua cidade, quais são os pratos clássicos desse lugar, tá? Eu começaria por eles, para que você fique mestre nesses pratos, e aí depois você vai expandindo isso para outros países. Ah, e mais uma coisa que é muito importante: os pratos franceses, obviamente, são muito importantes nessa jornada. Por quê? Porque a França é, digamos, eu não vou chamar de berço da gastronomia, porque a gastronomia não tem um berço único, né? Então, é igual cultura, não existe uma única cultura, uma que seja certa, uma que seja melhor. Todas têm as suas especificidades e são especiais igualmente para a gastronomia. Mas na França é onde os cozinheiros começaram a catalogar, começaram a escrever, começaram a fazer livros, anotações sobre as receitas clássicas. Então, eles lá desenvolveram a gastronomia que foi ficando cada vez mais profissional, né? Os primeiros restaurantes. Então, é por isso também que muitos termos da gastronomia e da cozinha profissional são em francês. E aí é uma boa pista para você seguir, né? Você deve fazer os pratos clássicos franceses. Então, comece pelos do seu país, vá para a França e aí vá expandindo. Os italianos também são muito importantes, os espanhóis, então. Enfim, como eu falei, né? Não existe uma única gastronomia. Cada uma tem os seus pratos clássicos e todas são igualmente importantes, com esse destaque para a França, porque é inegável, né, que a França começou a desenvolver uma gastronomia cada vez mais profissional. O pessoal agradecendo aqui. Legal, Paula, aproveita bastante o conteúdo. Já estou quase finalizando. Eu quero fazer, eu sempre gosto de ser muito didática, para que as coisas fiquem bem claras na cabeça de vocês e vocês já possam começar
a treinar, a colocar em prática a partir de hoje, tá bom? Assim que terminar a live, fica aí refletindo no que eu falei, já começa a colocar em prática. Procura os pratos clássicos para você treinar, tá? Então vamos fazer aqui um resumão do que eu falei até agora. Eu expliquei o que é cozinhar como chefe para vocês e falei o tanto que é importante você saber criar seus pratos autorais. Se você não sabe, esse é um ponto cego para você que é cozinheiro, e você deve começar a virar esse jogo o quanto antes, tá? E falei dos 3 pontos principais que os pratos clássicos ensinam pra gente que é cozinheiro, que é, primeiro, quem lembra? Respeito às tradições. E aí isso é importante para quê? Para você saber até que ponto você pode substituir ingredientes ou elementos de um prato sem descaracterizá-lo. Ou se a sua intenção for descaracterizar, que você saiba o que você está fazendo, né? Que você faça isso conscientemente. E aí eu dei o exemplo do carbonara, que a gente não faz com creme de leite, tá? E nem faz aquela sopa nara, parece mais uma sopa tão líquida de tanto molho que tem. Segundo, saber combinações de ingredientes e de sabores. Os pratos clássicos ensinam a gente isso. E terceiro, vai te ensinar a criar pratos autorais, porque os clássicos, eles ensinam justamente essa combinação perfeita de elementos. Então, você aprendendo essa base, você vai começar a poder soltar a sua criatividade na cozinha e criar os seus próprios pratos, ganhar liberdade, né? E deixar de ser não apenas um repetidor de receitas. O Freitas entrou, o meu aluno da última turma, muito bem-vindo. Gente, eu já tô aqui, vou finalizar a live, espero que vocês tenham gostado. Hoje foi uma live mais curtinha, mas com bastante informação, bastante conteúdo. Espero que tenha sido enriquecedor para vocês esse conteúdo. E a gente se vê numa próxima live. Quero só dar as boas-vindas em especial para os novos seguidores, que tem muita gente nova chegando, né, no Instagram, no YouTube. Se você ainda não está inscrito no YouTube, se inscreve. E eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo com mais pessoas que querem também cozinhar como chefes, tá bom? Então, por hoje é isso. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. A hora é essa. Deixa eu ver aqui os comentários no Instagram e no YouTube. Eu tô transmitindo ao vivo nos 2 canais. Não, beleza. Então, beleza, gente. Não ficou nenhuma dúvida, acho que não. Beijo grande e até a próxima live, quinta-feira, às 11 horas. Lives todas às segundas e quintas às 11. Beleza? Beijo grande. Tchau, tchau.